Oi, galera, boa noite. Deixa eu aparecer aqui, né? Esqueci. Oi, galera, boa noite, tudo bem? Vocês estão me vendo direitinho? Tá, né? Vamos lá. Obrigada por estarem aqui. Vamos começar mais uma aula muito especial. Deixa eu puxar ela para cá, para esse lado, conseguir mexer. Beleza. Para quem não esteve na primeira aula, né, eu sou a professora Priscila Marinho, sou professora de matemática, vou dar aula para vocês acompanhar vocês aí no exame discursivo. Deixei uma atividade na aula passada que se tratava de um exercício discursivo. E aí eu acho que só foi uma pessoa que entrou em contato, né? Nem vou dizer que foram muitos, não, mas foi só uma pessoa. Mas essa uma pessoa que falou, pelo menos comigo, e eu não sei se essa dúvida é a dúvida de outras pessoas, falou comigo como se não tivesse entendido que era uma questão discursiva. Então, na verdade, era para você analisar esse conjunto dentre todas essas opções. Então, na letra A, era para você dizer qual é o conjunto B1 que vai ser formado partindo da ideia que o A, que cada elemento pertence a esse conjunto A maiúsculo, que é o 1, 4, 8, 9, 15, 16 e 17, tal que a raiz desse elemento pertence aos naturais. Então, o que eu tinha que fazer? Pegar o número, né, cada um dos elementos, e fazer a raiz quadrada de 1, por exemplo. Igual a 1. 1 pertence aos naturais? Sim. Então, esse 1 faz parte desse B1. Entendeu? Aí vamos até o final. Aí, por exemplo, raiz quadrada de 4, 2, pertence aos naturais? Sim. Então, ok. Agora, raiz quadrada de 8. Tem raiz quadrada de 8? Não, só aproximado. E esse número aproximado não... Calma aí. Saiu agora, né? Estava aparecendo, né? Tá. A gente vai voltar. Beleza. Obrigada, gente. E aí a raiz quadrada, por exemplo, de 8. A raiz quadrada de 8 não é exata, né? É um número infinito. Então, o que a gente vai fazer? A gente já sabe que não pertence aos naturais, porque os números naturais são aqueles números que a gente aprende quando a gente é bem nenenzinho, certo? Então, por exemplo, o 8 não vai pertencer a esse conjunto. Aí eu vou lá, raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3. 3 pertence aos naturais. Beleza. Raiz quadrada de 15. 15 também é a mesma coisa, não tem. Não é exato. Aí eu vou fazer raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4, pertence aos naturais. Raiz quadrada de 17 também é um número que não vai ter. Aí o que eu vou fazer? A resposta, né? Qual vai ser? A resposta do conjunto B1, qual é o B1 que eu vou estar formando? Né? O B1, a resposta da letra A. Então, a resposta da letra A vai ser B1 é igual a 1, 4, 9 e 16.
ok? Aí era para fazer com B2, com B3, que é a letra B, a letra C, a letra D, e aí provando cada uma das alternativas. Vocês entenderam? Quem tinha feito? Quem tinha feito, galera? Isso. Tinha acertado? Acertou aí? Beleza. Alguém não acertou, não é errado. É só para eu também saber, assim, talvez tenha interpretado mal a questão. Alguém não conseguiu alguma das alternativas? Ai, gente. Eu vou colocar aqui, ó, todas as respostas e vou deixar para vocês conferirem a resposta de vocês. Espera aí que eu estou botando aqui, onde eu consigo compartilhar, porque se eu for colocar, for fazendo um por um, vai demorar muito. Beleza. Tá aqui, ó. Já vai aparecer aí para vocês. Deixa eu compartilhar. Tá pequena mesmo. O slide tá pequena, tem como deixar mais, já foi. Ah, ó, legal, achei confusa na D. Eu não tinha entendido muito as questões, achei confusas. A tela do slide está pequena mesmo, perdão. Gente, eu não consigo fazer, colocar muito maior, entendeu? Porque eu preciso mexer, né? Aí eu não consigo colocar maior aqui para vocês. Tá aparecendo melhor agora? Ou não mudou nada? Melhorou um pouquinho? Tá. Deixa eu apresentar uma outra coisa aqui para vocês. Só um minuto. Que é as respostas de todas, porque se eu for ficar copiando, aí eu vou gastar mais tempo. Eu vou mostrar aqui para vocês que vai ficar melhor, mais rápido. Vamos lá. Alguém falou que está com dúvida na questão D. Então, a resposta do B1 vai ser esse daqui, 1, 4, 9 e 16. Ok?
Eu vou mandar isso daqui para vocês, tá? A resposta do B2 vai ser 1,16, porque ele quer somente os resultados que estão no conjunto A, ok? Só quem está no conjunto A é o número 1 e o número 4. Então, automaticamente, a raiz de 1 e a raiz de 16. Aí, na letra C, ele quer A menos 5 no módulo menor do que 12, menor do que 7. Aí, depois, ele quer na letra D. Vamos lá. Na letra D, você vai ter que organizar isso daqui no formato de inequação, né? E aí, depois que você organizar, você vai ter que ver qual é o número que vai dar esse resultado igual a zero. E o único número que vai dar o resultado igual a zero é quando der o A igual a 1. Vocês estão conseguindo ver junto comigo? Beleza. Aí na letra E é para você fazer A menos 1, que pertence a A, que é o conjunto A, né? E aí você vai botar cada um dos elementos menos 1. E aí, qual deles pertence ao conjunto? Por exemplo, o 8. O 9 menos 1 é igual a 8. O 8 está dentro do conjunto A. Logo, o 9 vai ser o elemento que ele quer. É porque a questão é confusa mesmo, mas a ideia é vocês trabalharem essa ideia do que pertence ao conjunto, da conta que eu estou fazendo, que é matemática, né? Ali a gente já viu inequação, a gente já viu uma continha simples de álgebra, né? Envolvendo subtração, envolvendo adição, mas para vocês trabalharem essa questão do que pertence ao conjunto. E não se confundir também, por exemplo, elemento é letra minúscula, conjunto, letra maiúscula. Então, quando eu estou falando de conjunto, eu estou falando de todos os elementos que fazem parte daquele conjunto. Bom, galera, eu vou mandar para a Pri essa solução e vou pedir para ela compartilhar junto com a aula. Tá? Quem está assistindo a aula vai estar assistindo a aula ao vivo ou vai assistir posteriormente, vai ter essa resolução aparecendo aí, mas se vocês acharem que está rápido, vocês também vão receber esse documento em PDF, tá bom? Beleza. Voltemos, então, para a nossa aula de hoje. Se alguém tiver mais alguma dúvida, é só falar. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai ter inclusão, união, interseção, conjunto vazio, diferença e complementar. Sobre união, né? Quer dizer, inclusão. Quando a gente fala de inclusão, a gente está falando, estou tentando aumentar aqui para vocês, não brigarem comigo. Vamos lá. Toda vez que a gente fala de inclusão, a gente está falando daquela questão de estar contido e não estar contido. Então, é como se eu estivesse falando de pertence e não pertence, só que de conjunto para conjunto, ok? Então, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, ó, quando eu estou falando de um elemento para com o conjunto, eu uso pertence ou não pertence. Quando eu estou falando de
de conjunto para conjunto, eu falo de está contido ou não está contido, ou contém ou não contém. Ok? Tá, professor. E quando que está contido? É quando um elemento pequeno está dentro de um grande. Então, por exemplo, uma turma de terceiro ano, ela está contida dentro de um colégio. Então, percebe que é uma turma, é uma coisa menor, e está dentro de algo maior, que é o colégio, ok? De uma escola. Agora, por exemplo, quando eu falo o contrário, eu falo de algo grande, que tem algo pequeno dentro dele, aí eu falo de contém. Então, por exemplo, o copo, aqui não está aparecendo, mas o copo contém água, ok? Então, por exemplo, o copo, ele é algo maior para conter, comportar a água. Então, nesse caso, o copo é algo maior que contém alguma coisa, ou não contém água, ok? Agora, quando eu estou falando de algo menor que está dentro de algo maior, aí eu falo contido, ou não contido. Ficou claro? Então, vamos pensar no exemplo. Dados conjuntos A, que é 1, 3 e 5, e o conjunto B, que é 0, 1, 2, 3, 4 e 5, temos que todos os elementos de A pertencem a B. Logo, A está contido em B. Ok? Agora vamos falar da negação, que a negação é o que eu acabei de falar, né? É quando não está ali, né? Não está contido ou não contém aquela informação, ok? Acabei que eu já falei logo direto. Vamos falar de união. União é quando eu falo de unir todas as informações. Lembrando que a gente nunca vai repetir as informações. Então, por exemplo, se eu falo assim, dentro do meu conjunto de estojo, né, no meu estojo, ele vai ter várias canetas, ok? Várias canetas, com várias cores. Aí, se eu quero citar quais são os elementos que estão dentro desse conjunto, eu posso dizer o seguinte, dentro do meu estojo tem canetas azuis, canetas vermelhas, canetas pretas, canetas verdes, canetas laranjas, ok? Dentro de outro conjunto, que é outro estojo, em outro lugar, tem umas canetas azuis, preta, e tem também as roxas. Se eu quero unir todas as variáveis que eu tenho, eu já tenho azul, preta, verde, vermelha e laranja, né? Esse conjunto aqui. Quando eu vou unir com o de lá, eu não preciso repetir os azuis nem os pretos. Eu só incluo o que está faltando para unir todas as minhas variedades de caneta, que é as canetas roxas. Ficou claro, gente? Então, união é unir todas as informações sem a necessidade de repetir os elementos que já estão dentro do outro conjunto. Ok? Isso é importante. Acreditem. Tá? Cai na prova. Então, vamos lá. Então, o conjunto A é menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E o conjunto B é menos 1, 0 e 1. Aí ele fala que é para unir. Unir, eu vou unir tudo que tem no conjunto A, tudo que tem no conjunto B, sem repetir. Então, eu vou colocar o quê? Menos 3, menos 2, menos 1 e o 0. Beleza. O que está faltando? Que tem no conjunto B e que eu não coloquei ainda dentro dessa minha união? O zero já estava, somente o número 1. Então, eu incluo o número 1 e aí sim eu tenho a união de todos os elementos do conjunto A e do conjunto B. Ficou claro? A interseção é o que nós temos em comum entre os dois conjuntos. Então, o que tem? Quando eu falei do estojo, azul, azul.
preto, preto. Mas eu falei que aqui tinha verde, que tinha vermelho, que aqui tinha laranja e que aqui tinha roxo. Então, eu não falei que aqui tinha verde e nem falei que aqui tinha vermelho e nem falei que aqui tinha laranja. O que está em comum entre esses dois conjuntos nesses dois estojos que eu tenho de canetas? Quem é o comum? Quem que tem nos dois? Tanto as pretas quanto as azuis, ok? Porque são as canetas que eu mais uso, ok? Então, não gosto de dar nota vermelha. E aí, então, eu vou ter, ó, aqui eu tenho o conjunto A, que vai ser -3, -2, -1 e 0. E o outro conjunto é -1, 0 e 1. Quem é o comum? Quem que tem no conjunto A e também tem no conjunto B? O 0 e o -1, ok? Conjunto vazio, gente, muito importante. Quando eu era mais novinha, eu sempre errava nisso daí, no ensino fundamental lá, eu errava isso daí, porque eu adorava colocar as chaves e dentro das chaves eu colocava o símbolo de vazio. E aí, isso não é conjunto vazio, isso é conjunto unitário. Porque quando eu coloco alguma coisa dentro das chaves, eu estou dizendo que tem um elemento lá dentro, ok? Então, eu tenho que usar um dos dois símbolos, ou o zero cortado, né, o círculo cortado, ou então as duas chaves sem nada dentro, ok, galera? Isso é conjunto vazio. Tá. Aí ele pergunta: qual é a interseção, ou qual é a interseção entre os conjuntos A e o conjunto B? O conjunto A é o 0, o -1 e o -2. E o conjunto B é o 1, o 2 e o 3. Não tem nada em comum entre eles. Logo, eu vou dizer que a interseção é vazia, ou que não existe nenhum elemento em comum entre esses dois conjuntos, ok? Quando a gente fala de diferença, a gente está falando da subtração. Então, a gente lê exatamente assim, A menos B. Então, o que eu quero saber? Eu quero todos os elementos que tem em A, tirando tudo que já tem em B. Tudo que já foi dividido ali com B, eu vou retirar. Então, por exemplo, vamos ao exemplo. Eu tenho o conjunto A, que é -4, -3, -2, -1 e 0. E tem o conjunto B, que é -2, -1, 0 e 1. Se eu excluo tudo que tem no B, quem que permanece ali? Quem que fica ali? É como se eu dissesse assim, olha, eu só quero o conjunto A, sem os elementos que já tem B. Então, vai ficar o -4 e o -3. Ficou claro, gente? Alguém tem dúvida? Só um minuto. Nesse exemplo, tá. Não, porque o 1 está no conjunto B. Ele não está no conjunto A. E ele só quer os elementos do conjunto A. Ele não quer os elementos do conjunto B. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, Mariana, ele está dizendo o seguinte, ó, eu quero o conjunto A menos o B. Então, eu quero todos os elementos, e aí você corta todo mundo que está já em B. Ó. O -2 está em B. O -1 está em B. E o 0 também está em B. Ah, professora, mas o B tem esses elementos que a gente citou, mas não tem o 1. Beleza, mas ele não quer nada. Ele não é parecido com interseção.
Mas a interseção é o que tem em comum entre os dois conjuntos, ok? Então, é como se eu estivesse analisando. Vamos lá. É importante falar isso, e isso vai ser legal, porque quando vocês aprenderem, a gente for trabalhar probabilidade, se for eu ou se for o outro professor, né, o Diego, vocês já vão estar mais cientes disso. Vamos lá. Imagina que a gente estava na questão aí do álbum de figurinhas, né? Então, por exemplo, ó, se eu estou fazendo um álbum de figurinha da Copa e o meu colega também está fazendo um álbum de figurinha da Copa, se eu quero descobrir o que a gente tem em comum, eu vou ver todas as figurinhas que a gente conseguiu. Então, vamos considerar que a gente conseguiu os principais jogadores, certo? A gente conseguiu o Messi, a gente conseguiu o Cristiano Ronaldo, a gente conseguiu o Neymar, a gente conseguiu o Vini Júnior, certo? A gente conseguiu todos esses jogadores. Todo mundo, todos nós, em comum, temos esses principais jogadores, ok? Mas fala o nome de um jogador aí, pode ser brasileiro mesmo, que não seja tão famoso assim. Vai. Porque o Endrick é famoso também, né? Quem é um jogador assim que passa desapercebido? Estevão. Beleza, nem sei se existe, mas você está falando, está falado. Vamos no Estevão. Vamos lá. Aí, ó, a gente tem os principais jogadores, ok? Mas agora eu vou falar o seguinte, ó. Eu vou analisar um álbum só. Agora eu estou fazendo o álbum junto com o meu esposo, ok? E aí eu vou dizer o seguinte: ele tem uma quantidade de figurinhas e eu tenho uma quantidade de figurinhas. E aí agora eu vou excluir todas as figurinhas que a gente tem em comum, ok? Mas só vale o meu bolo de cartinhas. Só vale a minha a minha quantidade de cartinhas é a principal. Então, eu vou pegar a minha quantidade de cartinhas e eu vou excluir tudo que a gente tem de repetido. O que vai sobrado dele, meio que não importa, entendeu? Só vai ser importante o que ele tem também e eu também tenho, entendeu? Então, eu vou tirar do meu conjunto tudo que eu e ele temos. E aí só vai sobrar para mim o que ele também o que ele não tem. Ficou confuso? Ficou, né? Foi ruim esse exemplo. Comenta aí, comenta, para eu saber se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio ou não. Então, o que acontece? Vocês têm que pensar no seguinte: interseção é o que tem em comum entre os dois, entendeu? Diferença exclui tudo que tem em comum e fica só o conjunto que foi citado primeiro. Ok? O que sobrou do conjunto que foi citado primeiro. Como o conjunto que foi citado primeiro foi o conjunto A, então só vai ficar o que tiver só em A. Agora, vamos fazer o seguinte, já que gerou a dúvida, vamos fazer o seguinte, como que ficaria se eu perguntasse assim, ó, qual é a diferença de B menos A? Quem seria B menos A, gente? Aí sim, só ficaria um. O que eu cortaria, ó, todos os menos 2, menos 1 e o 0, e aí só ficaria um. Ok? Foi, galera? Vocês entenderam. Aí tem uma coisa que eu vou precisar voltar ali, porque eu acabei não mostrando para vocês, eu preciso mostrar. Mas
porque tá pequena assim, aí eu acabei não mostrando. Espera aí que eu já volto para mostrar. Vamos complementar. Complementar é o seguinte: a gente vai querer o conjunto B em relação ao conjunto A. Então, é como se eu dissesse o seguinte: complementar é o B que contém A. Então, vamos para o exemplo que fica mais fácil. É como se. Não, não. Ó, é como se eu dissesse o seguinte, ó. Dados os conjuntos A, que é menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0, e o conjunto B, que é menos 2, menos 1 e 0. Aí, se eu quero o complementar de A de B em relação a A, então eu vou querer só os elementos que sobraram de novo de A. Entendeu? É a mesma coisa que eu pedisse A menos B. Isso. Seria isso aí. Seria o contrário da subtração. Ok? Se eu falar B em relação a A, é como se eu quisesse. Não entendi. Vamos lá, vamos lá. Vou explicar isso. Não, vou desenhar, vou desenhar. Espera só um pouquinho aqui. Não, já vou explicar. Só um minutinho, Joana. Vamos lá. Quando eu falo que eu quero o complementar de B em relação a A, eu estou querendo todos os elementos que estão em A, mas não estão em B, ok? Então, eu quero todos. Quando eu falo que eu quero complementar de B em relação a A, eu estou falando que eu quero todos os elementos que estão em A, mas eles não estão em B. Ou seja, seria a mesma coisa que eu quisesse a diferença de A menos B. Isso aí, Mariana, que Mariana falou. Agora, se fosse o contrário, se eu dissesse assim, complementar de A em relação a B. Aí eu queria todos os elementos que estão em B, mas não estão em A, que seria B menos A.
Isso. Então, ó, presta atenção. Eu sempre digo uma coisa sobre matemática. É por isso que eu brinco com isso, né? Que por isso que dizem que matemático é tudo maluco, né? Os professores de matemática são tudo maluco e tal. Quando você entra na faculdade, você pode até entrar normal, mas você não sai de lá normal, entendeu? Porque matemática sempre gosta de trabalhar sempre o inverso das coisas, ok? Então, por exemplo, ó, quando eu ler que eu quero complementar de B em relação a A, eu vou fazer o cálculo de A menos B. Se eu ler primeiro B em relação a A, eu vou fazer o cálculo de A menos B. Se eu ler primeiro A em relação a B, aí eu vou fazer o cálculo contrário, B menos A. Rafael, não está no meu planejamento, não sei ainda o que, eu não vi lá ainda, eu não sei de cabeça. Mas eu te falo depois, pode ser? Você me perguntar ou no privado ou depois da aula, eu te falo qual é. Tá bom? Tá. Mas vamos lá. Para a gente não se perder, vamos pensar sempre assim, ó. Se apareceu a palavra complementar e apareceu primeiro um conjunto e depois o outro, na hora de fazer a conta, você vai fazer o conjunto que apareceu por último menos o conjunto que apareceu primeiro. Os últimos serão os primeiros. Ok? Tá. Dito isso, deixa. Isso. Sim, gente, vai aparecer complementar. Se não aparecer complementar, ó, o símbolo de complementar é esse C aqui maior, tá bom? É ó, igual tá aqui, aqui, ó, bem aqui. Mas deixa eu colocar aqui para vocês, ó. O C de complementar é C, A em B, ó. Tá vendo? É porque aqui não foi, não deu certo. Mas aqui em cima tá, ok? Não, os últimos serão exaltados, aí você que está criando. Os últimos serão os primeiros mesmo, que aí é princípio bíblico. A gente não, entendeu? Não, olha só. Ó, a gente lê assim, ó, complementar de B em relação a A. Para ser o que você colocou, Joana, teria que ser assim, ó, complementar de B em A, ok? De A em B. Desculpa. Esse é desse, ó, gente. Agora, gente, se aparecer o Uzinho de cabeça para baixo, não, não, Rafael, não, não, não. Se a gente vai falando de probabilidade, gente, o assunto de probabilidade
o enunciado, a proposta da questão vai demonstrar para você que é probabilidade, entendeu? Se a gente vai falando de elemento, de conjunto, do que eu, né? Aí vai estar na ideia de conjunto. Você vai ver um diagrama, você vai ver uma informação ali que vai te ligar a conjuntos, ok? As chaves, entendeu? Tudo isso vai te remeter a conjunto. O C lá de combinação, de probabilidade, aí a questão vai dizer uma urna, entendeu? Vai falar outras coisas que sorteio, posição de alguma situação, aí vai te levar para essa questão de probabilidade, tá certo? Vamos lá. Prof, será que a matéria de matemática vai me ajudar no segundo aqui? Conseguir errar todos? Não sei. Qual é o seu nome? Pro, pro o quê? Não sei. Qual é o seu nome? Para eu poder falar com você. O que acontece, gente? A matéria do segundo EQ. Não, não tem problema, é só você falar seu nome. Vamos lá. A matéria do segundo EQ, gente, ela é uma preparação para discursiva. A prova, ela é diferente. O conteúdo matemático, posso te dizer que pode ter algumas diferenças, algum tipo de abordagem de ruazinha, beleza. Vai ter algum tipo de abordagem ele diferente, mas assim, a matéria é matemática, beleza? Agora, o formato é diferente, a forma de que você vai fazer, o que você de fato precisa prestar atenção. Na hora que você vai fazer a prova do segundo EQ, você tem que ter um repertório, né? Aquilo que a gente falou lá na primeira aula de matemática, que é completamente diferente do que você precisa para o primeiro EQ, entendeu? No primeiro EQ, é mais. Você tem alternativas, né? Você tem ali, você não precisa desenvolver a questão, você não precisa provar para o examinador que você sabe matemática. No segundo EQ, você precisa mostrar para ele o que você sabe de matemática. É isso que ele quer ver. Senão a prova não seria discursiva. Entendeu? Inclusive, isso responde a alguém que falou comigo no privado sobre as questões, que falou sobre uma questão lá, que descobriu fez um formato a questão. E aí chegou no resultado. Chegou no resultado porque o resultado a gente já sabia qual era, né? E ele estava, e assim, é matemática, é exata, gente. Não tem essa muito de tipo assim, todos os caminhos levam a Deus. Não, só tem um, entendeu? Vai ter que seguir aquele caminho ali para chegar naquele resultado que é o resultado, entendeu? Agora, você precisa mostrar para o examinador que você sabe matemática, porque você quer exatas. Sim, vamos lá. Deixa eu voltar aqui nas perguntas. Quando eu era menor, criei várias contas e deixei. Eu fiz a prova, deixei 1 hora e meia e não consegui me concentrar nas questões. O ruim de matemática é esse, o tanto de caminho. O professor vai disponibilizar exercício depois? Sim, tem exercício. Vamos lá. Tem exercício aqui, ó. Esses são bem rapidinhos, só para a gente fazer meio que junto. Mas antes eu quero voltar aqui nos desenhos. Gente, só para a gente não se perder aqui. É que eu acabei respondendo outras coisas. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Ó,
Quando a gente está falando de inclusão, né, de estar contido e tal, não estar contido, a gente tem esse desenho aqui, ó, um dentro do outro. Lembra? Eu vou voltar aqui só no meu exemplo, que é, por exemplo, uma turma está dentro de um colégio, de uma escola. Um quarto, ele está dentro de uma casa. Ok, gente? Então, o A seria o quarto e o B seria a casa. Ok, gente? Aí aqui, por exemplo, quando a gente fala de não estar contido, ó, eles estão separados, cada um no seu lugar. Apesar de eles estarem ali um pedacinho meio que próximo, mas eles não estão um dentro do outro. Ok, gente? Então, ali é como se fosse, sei lá, um supermercado e uma escola, uma do lado da outra. Ok? Aqui, por exemplo, ó, aqui, quando a gente fala de união, a gente está falando de algo que tem em comum entre eles. Então, é tudo que tem aqui, ó, tudo que tem A e tudo que tem B. Quando a gente fala de interseção, a gente está falando desse pedacinho aqui, ó, que é só o pedacinho que está tanto para A quanto para B, o que tem em comum. Quando a gente fala de conjunto vazio, não tem nada. E quando a gente fala de diferença, ó, é tudo que tem A, excluindo o que também está em B. Ok? Ó, olha aqui o amarelinho pintado, tá vendo? E quando a gente fala de complementar, é quando a gente está falando, ó, eu quero tudo que está em A, tirando o que está em B. Também, tá? Vamos ao exercício. Ó, considere os conjuntos. O conjunto A é X, tal que X é uma letra do alfabeto latino. É uma letra qualquer. O conjunto B são as vogais. A, E, I, O, U. O conjunto C é uma consoante do alfabeto latino. Vamos lá. Usando os símbolos de está contido e não está contido, preencha corretamente. Vamos lá. O conjunto A está contido ou não está contido o B, o conjunto B? Gente, dentro do conjunto A, tem o conjunto B ou não tem o conjunto B? Tem, gente. Está contido. Vamos lá. O B está contido dentro do conjunto A? O B, ó o conjunto B. Quem é o conjunto B, gente? Quem é o conjunto B? Alana, a gente falou isso na aula passada. X, tal que X, é como se eu dissesse assim, ó, todos os elementos, que eu não vou citar quais, então eu vou chamar de X, desse conjunto são as letras do alfabeto latino. Ok? Isso. Tá? Vamos lá. Então, quem é o conjunto B? As vogais. Dentro do conjunto das vogais, tem todas as letras do alfabeto? Não. Então, não está contido. Beleza. O que é? Gente, é alfabeto. Alfabeto que a gente conhece. A nossa língua vem do latim, né?
Vamos lá. Tá bom, Juan, não foge do assunto. Vamos focar. Foca aqui. Vamos prestar atenção aqui no contexto. Ó, o conjunto A são todas as letras do alfabeto. O conjunto A são todas as letras do alfabeto. O conjunto C são só as consoantes, ok? Vamos lá. Dentro do A, do conjunto A, tem as consoantes? Sim. Então, a gente vai dizer que está contido. Agora, isso é o contrário? Ao contrário, isso existe? Não, por quê? Porque a gente vai dizer que o conjunto que tem só as consoantes, que é o C, ele não tem as vogais. E lá no conjunto A tem todas as letras, inclusive as vogais. Certo, galera? Então, aqui não está contido. Isso, muito bem. Vamos para 2. Dados conjuntos, o conjunto 1, o conjunto A é 1 e 2. O conjunto B é 1, 2, 3 e 4 e 5. O conjunto C é 3, 4 e 5. O conjunto... Tá. Eu vou até pesquisar a palavra, porque eu não... Não entendi o contexto. Mas tá bom. Ai, meu Deus. Ah, mas isso é uma crítica? Que se for, a gente pode ser mais rápido. Mas é porque eu acho que vocês precisam ir construindo. Se eu chegar, e der para vocês, eu sempre digo isso. Não, tudo bem, tudo bem. Se é um elogio, tá ótimo. Mas deixa eu só explicar uma coisa. Presta atenção para uma coisa que eu vou explicar para vocês. Não estou brigando nem encarando como se fosse uma crítica agora, tá bom? Só reforçando, então, o elogio. Vamos lá. Eu sempre digo que a gente tem que encarar a matemática igual quando a gente vai para a academia, entendeu? Se a gente for para a academia no primeiro dia e a gente quiser pegar uma barra de 50 quilos, a gente pode até ser que a gente consiga, entendeu? A gente pode até ser, não vou duvidar da capacidade lá do ser humano de conseguir pegar uma barra lá de 50 com 50 quilos. A questão é que, primeiro, pode se machucar, pode fraturar alguma coisa, pode nunca mais voltar, entendeu? Porque, né? Ou demorar muito para voltar. Pode, inclusive, ficar muito dolorido e não conseguir voltar, entendeu? E aí, o que acontece? Quando você vai para academia, e que principalmente você vai para uma academia, né, ok, que tem ali uma pessoa que te acompanha e que faz alguma coisa com você, o que ele vai te propor? Que você faça pequenos exercícios e que você vai construindo uma memória muscular. O que o nosso cérebro é? Um músculo, ok? Então, quando a gente vai treinando por nível, a gente vai fortalecendo. Então, quando você fortalece esse músculo, que é o seu cérebro, você nunca mais vai esquecer. E mesmo que, sei lá, por alguma situação você não consiga tirar a melhor nota que você gostaria na UERJ agora, nesse primeiro momento, mas você vai estar muito mais preparado em algumas outras etapas ou em algum outro momento da sua vida.
para alguma outra coisa, ou para a mesma coisa, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente está construindo isso, tá? O assunto é um assunto que cai na UERJ, está no edital, eu não estou fugindo disso, mas eu estou construindo com vocês. E aí, a partir do momento que tem erro, eu volto, explico de novo, vamos construindo, tá certo? Vamos lá. É, é, Isso. Vamos lá. O conjunto C é 3, 4 e 5. E o conjunto D é 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí ele quer saber para você colocar verdadeiro ou falso. Gente, prestar atenção para a gente não se confundir e não errar aí nessa 2, né? Façam aí, que eu vou já pegar o gabarito direto para a gente poder já avançar de forma um pouquinho mais rápida, né? Ai, ai. Então, o A é verdadeiro, né? O A, isso. Então, o A é verdadeiro, o B é falso, ok? O C vai ser verdadeiro, o D vai ser falso, o aqui não tem E, né? A gente pulou, então, na verdade, foi direto para o F, mas é só erro de digitação, segue aí normal. Então, o E, que seria o E, que é o F, vai ser verdadeiro e aqui vai ser falso. Conseguiram? Calma. D não está por quê? Acertei tudo. Por que o D é falso? Errei ela. Tá, por que que o D é falso? D. Tá, mas peraí, só dúvida. Tem dúvida? O Juanzinho está com dúvida na D, né? Bem tranquila, bem tranquila. Isso, notei o zero. Vamos para a questão 3. Ó, a questão 3 tem que fazer, gente, por etapa. Então, ele quer aqui, ó, por exemplo, ó, A menos C. Então, pega o conjunto A e tira o C, ok? Então, quem vai ser o conjunto A menos o C? O conjunto C, tá? Não é a letra C, não. Nesse caso, deu certo porque tem C aqui. Quem vai ser o conjunto A menos o C? Vai ser, ó, o A menos C. Então, vai ser só o B, ok? Aí ele fala união
A quem? Ao conjunto C menos B. Então, é C menos o B. Então, exclui todo mundo que está em B, que vai ser o C, o D, e aí vai sobrar quem? O A e o E, ok? Vou botar com vírgula para não se confundir. Aí ele quer a união entre o que é comum entre A, B e C. Quem é comum entre eles? O C. Beleza. Então, a questão certa é A, B, C e E, ok? Quem é essa questão? Letra A. Foi? Ok. Vamos à questão. Posso? A outra eu mandei com rabiscos, não mandei? Acho que sim. Não? Ah, tá bom, manda o 100. Ah, não sei, gente. Vou mandar as duas, papi. Aí ela manda lá e você bota lá e vocês dão o jeito de vocês. Isso. Vá lá, vamos fazer a 4. Essa é quase primeira aqui, né? Que é só para marcar a verdadeira. A segunda opção. Beleza, essa é a verdadeira. Muito bem. Joana colocou. Mais alguém? No caso, é a segunda, tá? É a segunda. Muito bem. Eu vou seguir, tá bom? Ó, eu vou agora para a próxima parte da aula, beleza? A próxima parte da aula é conjuntos numéricos. E aí, qual? No caso, por exemplo, ó, então, é porque essa daqui, ó, por exemplo, ó, ele fala aqui, o conjunto A, união com o conjunto B, daria 2, 4, 0 e menos um. Não, porque olha aqui, olha o conjunto aqui, o conjunto A, e olha o conjunto B. Tá vendo? A união seria muito maior.
Ok? Então, já não é a primeira alternativa. A segunda, você tem que fazer primeiro parênteses. Lembra do sexto ano? No sexto ano, a gente aprendeu o quê? Que quando a gente estava aprendendo expressão numérica, a professora falava o quê? Primeiro se resolve o quê? O parêntese, depois os colchetes, depois as chaves, certo, gente? Então, primeiro você vai resolver o quê? Sempre que tiver parêntese, primeira coisa que você vai resolver em matemática é os parênteses. Ok? Então, você vai fazer aqui, ó, B menos A. Quem fica aí? Quando você faz B menos A, você vai pegar o conjunto B e vai excluir todo mundo que tem A. Ok? É. Aí, quando você exclui, só sobra o 7. Obrigado, Joana, por me ajudar. Agradeço. Aí, já sobra o 7, que Joana falou. Só que no conjunto A, não tem 7. Entendeu? E ele pergunta qual é a interseção entre o conjunto A e o 7. Então, não existe. Não tem, é conjunto vazio. Entendeu? Isso aí. Aí, por isso que a alternativa a segunda. Aí, você ficou em dúvida na última. Eu não vou nem passar ali pela terceira. Aí, na última, é união A menos A união B. Então, você vai unir todo mundo. E aí, depois você vai fazer a interseção. Quem é comum em A. Aí, o que é comum em A é só o menos 1 e o 0? Provavelmente não, deve ter mais algum. Ok? Foi. Vamos lá, conjuntos numéricos. Quando a gente fala de conjuntos numéricos, gente, eu não vou detalhar muitas informações, apesar dos slides estarem bem completos. Então, quando vocês quiserem estudar, se vocês quiserem fazer um mapa mental, não sei se vocês gostam de trabalhar, estudar assim e tal, mas eu acho que é legal. É importante a gente conhecer os conjuntos numéricos, por quê? Porque, às vezes, na hora de uma questão, pode aparecer lá, tipo numa função ou numa equação, dizendo que o X ou o Y da questão pertence a tal conjunto. Se eu conheço esse conjunto numérico, eu já sei se ele pertence, aquele resultado que eu encontrei pertence ou não àquele conjunto, entende? Então, é a mesma coisa que, tipo assim, sei lá, vou dar um exemplo bem ruim, mas é só para vocês entenderem. Eu tenho uma filha, né? Alguns de vocês podem ter prestado atenção na aula passada e podem saber dessa informação. Outros podem não saber, ok? Beleza. Se alguém, fosse pensar em dar um presente para minha filha, entendeu? E você tivesse prestado atenção na aula passada que ela é uma menina, automaticamente você pensaria no rosa, que é uma menina, e a gente associa e vincula isso, né? Até chegar à adolescência e gostar do preto. Certo? Aí, o que acontece? Brincadeiras, porque eu continuo gostando do rosa. Mas o que acontece? Se você não prestou atenção nessa informação, quando você for dar um presente, você vai ficar perdido, porque você não sabe muito bem ali. Você vai pensar, é uma criança, vou dar alguma coisa. Mas você pode ficar perdido e aí você escolhe um colorido, certo? Mas você não vai chegar com tanta precisão se você soubesse da informação anterior, ok? Então, percebe que quanto mais você conhece a pessoa, mais tem chances de você automaticamente presenteá-la da maneira correta? Fica a dica para os meninos. Quando vocês dão presente errado para a namorada não fica chateada por causa do presente em si. Entendeu?
É porque você não conhece a sua namorada do jeito que deveria conhecer. Entendeu? Porque Priscila é professora de matemática, mas também é conselheira amorosa. E vamos lá. O que você vai. Ó, tem gente que nem estava comentando, apareceu aí e pensou, ih, me pegou. Agora presta atenção na aula de matemática. Então, aí o que acontece? Se você, aí imagina, você resolveu uma equação todinha, você, na sua cabeça, tá tudo certo, porque quando você vai lá comprar o presente, você pensa assim, cara, eu tô na loja mais cara que tem aqui no meu bairro, na minha cidade, entendeu? Não é possível que eu vou errar o presente. Mas, às vezes, não é o valor. Às vezes, é você conhecer, entendeu? Tipo assim, você conhecer a pessoa e perceber que, tipo assim, nem sempre ela quer o que é mais caro. Às vezes ela quer alguma outra coisa, que necessariamente você precisaria gastar todo o dinheiro que você gastou. Certo? E aí, olha só, você fez a questão lá todinha de equação, pensando que você estava arrasando. 2 folhas. Aí você pensou, estou arrasando. Só que lá no enunciado estava dizendo assim, ó, essa informação que você encontrar precisa pertencer a tal conjunto. Entendeu? Precisa pertencer ao conjunto dos racionais, por exemplo. Entendeu? Se você achou, por exemplo, um número que é um número infinito, por exemplo, na sua resposta, achou um pi, entendeu? Ele não pertence ao conjunto dos racionais. Então, toda aquela conta mirabolante que você fez, em algum momento está errado. Porque você não achou a informação que lá no enunciado estava te dizendo que você iria ter que encontrar. Certo, galera? Ficou claro isso? Não, Juan, não foca no presente. Foca no exemplo aqui, na matemática. Tá? Já terminou, já era. Tchau. Foca no segundo aqui. Quem sabe a ungida, a varoa, tá lá na UERJ te esperando. Vamos lá. Aí, olha só. Quando a gente vai falar sobre conjunto dos números naturais, eu sempre falo para vocês o seguinte: como lembrar quem é o conjunto dos naturais? Gente, vou de novo falar da minha princesinha. A minha princesinha tem 1 aninho e 9 meses, certo? Ela é pequenininha, mas já é automático. A gente já ensina para ela quantos aninhos você tem. Ela faz o 1. Quantos aninhos você vai fazer? Ela já faz o 2. Quantos filhos o Shuraki tem? Ela faz o 3 e fala 3, né? Então, assim, ó, é natural. Ela nem percebe, ela nem sabe sobre quantidade, mas ela já naturalmente fala os números, certo? Então, por isso que o nome do conjunto é natural, porque ela é uma bebê, mas ela já tem os números que ela fala já é natural para ela. Beleza? Ok? São os números que falamos no nosso dia a dia. Só que, às vezes, a gente fala outros números que, na vida adulta, na nossa vida mais das pessoas maiores, outros conjuntos também já fazem parte do nosso cotidiano. Ok? Que é o próximo conjunto que eu vou falar agora. Por exemplo, o conjunto dos números inteiros já fazem parte da nossa vida a partir mais ou menos da adolescência. Ok? Quando a gente começa, agora não muito, porque vocês têm a questão do Pix, do cartão de crédito, desses bancos fazendo conta para pessoas, para adolescentes, né, menores do que 18 anos e tal. Mas, antigamente,
como que funcionava? Você ia lá na cantina da escola, comprava o lanche e ficava devendo para, em algum momento, quando seu pai e sua mãe ia lá e pagava o seu lanche depois. Certo, galera? Isso funcionava. Hoje em dia ninguém vende mafiado, mas antigamente era assim que funcionava. Então, a gente já tinha noção lá na adolescência sobre a questão da dívida. E dívida é número negativo. E número negativo faz parte do conjunto dos números inteiros. Ok? Onde também a gente vê os números negativos? No, nas temperaturas, na altitude e latitude, né? Certo, galera? Então, a gente vai ver os números negativos em outros momentos. Mas o que a gente mais é mais palpável para a gente é quando a gente pensa em dívida, quando a gente pensa em dinheiro. Beleza? Tá, vamos para o próximo conjunto. O próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais são aqueles que são em formato de fração. Lembrando que, olha só, todo número, até os naturais, eles são em formato de fração. Quem está embaixo do... Mariana, calma. Você está falando de racionalizado porque você está falando disso daqui, olha, por exemplo. É isso? Não? Porque eu pensei que você pudesse estar... todos os números, todos os números, até os naturais, eles são em formato de fração. Porque, olha só, quando eu tenho 15, por exemplo, embaixo dele vai ter um 1, sempre, ok? Aí a gente não fala 15 sobre 1, a gente fala 15, mas invisivelmente tem um embaixo, ok? Beleza. Então, todos os números que são em formato de fração, e aí, olha só, por exemplo, 3/4. 3/4 está em formato de fração, mas ele também pode ser escrito em formato de número com vírgula. E aí, os números com vírgula inteiros, né? Que não são os números infinitos, e a gente vai dizer, não é inteiros, não, eu falei errado, usei uma expressão errada, me perdoe. Vamos lá, está gravado, eu não vou deixar isso daí passar. Vamos voltar aqui, calma aí. Olha só, todas as frações que, quando a gente fizer essa divisão, né, desses números, der um número com vírgula e não der um número infinito, der um número finito, a gente vai dizer que esses números também são dos racionais, ok? Beleza? Então, por exemplo, 3/4 é igual a 0,75. 0,75 é uma fração. Ok? E aí, automaticamente, faz parte do conjunto dos números racionais. O conjunto dos números irracionais, eles são os números decimais. Isso. Vamos lá. Se é uma dízima periódica, a gente vai dizer que ainda é racional, ok? Só não é racional quando for uma dízima, quando for um número infinito não periódico, ok? Faz parte dos irracionais quando não for uma dízima não
for uma dízima não periódica, não tiver repetição. Esse 1/3, ele é racional. Porque vai dar 0, e o mesmo número se repetindo o tempo todo. Ok? Vamos lá. Números irracionais são as frações que, ou as dízimas, os números infinitos não periódicos. Entendi. Então, aí, vamos lá. O π, por exemplo, é um número irracional, porque ele é um número infinito e não é periódico. Ele não fica se repetindo. São vários números diferentes. Sim. Tá bom? O raiz de 2 e tal. Vamos lá. Conjunto dos... Eu posso trazer uma aula sobre dízima periódica, acho que vai, inclusive, ter. Mas aí eu explico para você sobre, tá bom? A transformação do número para uma fração geratriz e de uma fração geratriz por um número, por uma dízima periódica. Ok? Inclusive tem no meu canal. Depois eu posso compartilhar com vocês também, até lá no grupo ou com a Pri, e aí vocês veem lá. Eu tenho uma explicação lá. Bom? Vamos lá. Números reais. Os números reais são todos os números do universo. Então, todos os números que a gente conhece na face da Terra faz parte dos reais. Por isso que, por exemplo, se na questão de ser assim, o X ou o Y que você encontrar nessa questão pertence aos reais, pertence ao conjunto dos números reais. Com esse símbolo aqui matemático, ó, que parece um I e um R, né? Mas eles são bem coladinhos assim, e aí fica o símbolo do conjunto dos reais. Se disser isso, é que vai aceitar qualquer resposta, mas é porque não vai aceitar porque qualquer coisa vai estar certa, não é isso. Mas é que o que você encontrar vai estar correto, provavelmente. Ok, gente? Agora, se tiver escrito lá um I, parece um I, e um N coladinho, que é o símbolo dos naturais, aí só pode ser aqueles números que a gente aprende quando bem no benzinho. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não pode dar número negativo, não pode dar número em fração, número com vírgula, não pode dar número periódico, não pode dar número não periódico, não pode, porque ele está dizendo que é um conjunto, faz parte do conjunto dos naturais. Ok? Se aparecer lá dizendo que o resultado vai ser um conjunto do conjunto dos racionais, que vai ser um Qzinho e dentro do Q um Izinho lá dentro. Aí você vai chegar e vai dizer assim, entendi, então vai ser um número. Pode ser um número inteiro, pode ser um número natural e pode também ser um número em fração, pode ser um número com vírgula, pode ser um número com periódico, ok? E aí tem todas essas possibilidades para sua resposta. Ficou claro, gente? Aí essa representação do diagrama é muito legal porque a gente percebe o seguinte, os naturais, os inteiros, os racionais, o irracional e os reais. E aí a gente percebe que os reais, eles contêm todos os números, ok?
cai dentro de outra questão. Tá, Mariana? Não cai assim isolado. Não vai cair uma questão perguntando para você sobre o conjunto dos números naturais, né? Conjuntos numéricos, ok? Mas vai cair dentro de outras questões. E aí isso pode ser importante. Os imaginários são reais, ok? Vamos lá, vamos fazer essa questão aqui. Ó, represente o conjunto com igual ou com diferente. 1, 3, 5 e 7. Ímpar, positivo e menor do que não. Acho que a gente já fez essa, né? A gente fez esse exercício aqui de cima. Na outra aula. Desculpa, gente. Vamos fazer a 4. Representa usando o diagrama de Venn o conjunto dos números naturais primos menores do que 30. Aí ele quer conjunto de Venn, né? E que seria o círculo, ok? Então, ele quer isso daqui, ó. Eu vou botar aqui letra A, né, como opção, aí eu vou fazer um círculo e eu vou colocar aqui dentro todos os números naturais primos menores do que 30. Quem são os números primos menores do que 30? Começa com quem? 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Ok, gente? 27 não. Beleza? Tá. Quem são o conjunto das palavras arara? Quem é que faz parte desse conjunto? A e R. Ok? Isso. Não repete, tá, galera? E o C? Vamos lá. Quem faz parte dos meses do ano que começa com a letra M? Março e maio. Meu mês, maio. Ai, gente, deu complicado. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre intervalos. Eu também acho que já. Esses exercícios aqui, eu acho que repetiu. Eu errei aqui. Eu vou apagar, inclusive, do slide e vou deixar sem exercício aqui, tá bom? Aí depois eu mando uma lista para a Pri, ok? Vamos lá. Intervalos. Quando a gente fala de intervalo, gente, a gente está falando de um conjunto que contém de cada número real entre dois extremos, né, indicados. Então, por exemplo, se eu falar assim, quem é o intervalo entre 5 e 2, por exemplo? Aí você pode dizer assim, professora, na reta numérica vai ser, vamos fazer o certinho, né, entre 2 e 5. Vai ser o 3, o 4, né? E aí, se os dois estiverem inclusos, vão ser o 2 e o 5 também. Se eles não tiverem inclusos, vai ser só o 3 e o 4.
Entendeu? Mas só que existem infinitos números entre o 2 e o 3. Entre o 3 e o 4. Entre o 4 e o 5. Ok? Então, quando eu represento a reta numérica, quando eu represento a reta numérica e digo que, por exemplo, 2, o intervalo entre 2 e 5, eu estou falando de infinitos números que existem aqui. Certo, galera? Muito bem, Alana. Mas, para além disso, ainda tem o 4,001, o 4,015, certo? Então, a gente tem vários números que a gente nem consegue citar. Ok? Por isso que é importante a gente trabalhar intervalos, porque nesse intervalo, nesse caso, o intervalo está aberto. A gente vai falar sobre isso já já. Calma aí. Mas sim, o intervalo está aberto. Agora, vamos falar disso. Quando que a gente fala que o intervalo está aberto? Quando a gente não tem aquele símbolo, a gente pode ser escrito, né? Descrito assim, sem esse tracinho embaixo, né? Que é menor ou igual. Ou a gente pode ter esse colchete para o lado de fora, ok? E não para dentro, ok? Aí a gente diz que é aberto. A gente faz bolinhas abertas, sem ser pintadas. Quando que a gente diz que o intervalo é fechado? Quando a gente tem um símbolo de menor ou igual, ou maior ou igual, e a gente também tem os colchetes para dentro, tá? Das informações, dos números, dos elementos, ok? Como está aqui do lado, intervalo fechado. E aí as bolinhas são pintadas. Aí a gente também pode ter intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Quer dizer, ele começa aberto e ele termina fechado. Então, um símbolo vai ser sem o igual e o outro símbolo vai ser com o igual. E a gente vai ter fechado, começa com fechado e termina com aberto. Que a gente sabe onde começa e a gente não sabe onde termina. A gente também vai ter também fechado em A. Então, a gente vai determinar onde ele começa, mas ele vai ao infinito. A gente não vai saber onde ele termina. A gente também pode dizer que ele está aberto em A. Então, a gente também não começa por ele, mas começa a partir dele e vai até o infinito. A gente pode dizer aonde termina e dizer que ele está incluso nesse término, e a gente pode dizer aonde termina e ele não está incluso nesse término. Ok? Isso são representações de intervalos reais. Aí agora a gente tem um exercício de fixação. A gente vai fazer agora. Tá bom? Aqui tem um erro de digitação também, gente, que, isso daqui é fechado, tá vendo? Tá para dentro, tá? O próprio parênteses, se ele tivesse para fora, ele seria aquela carinha de triste, né? Como ele tá para dentro, é a carinha ali de feliz, tá? Mas só para vocês não se confundirem. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai dizer o seguinte: o A é muito importante, gente, a gente fazer isso daqui. Não, peraí. É muito... Juan, calma aí. É muito importante a gente fazer isso daqui. Ele está dizendo que 0 até o 3. Então, ele está dizendo que o conjunto A
começa em 0 e o 0 está incluso. E ele vai até o número 3. E o 3 também está incluso. Ok? Não. E aí a gente não vai falar isso daí, tá? Ó, 1, 2, 3. A gente vai dizer porque tem infinitos números ali. Ok? Aí o B, a gente vai dizer que é o seguinte, ó. O B começa no 1, então, e o 1 está incluso, e ele vai até o 5. Então, ele vai até mais ou menos aqui, e o 5 está incluso também. Ok? Beleza. Aí ele vai perguntar para mim o seguinte, ó. Qual é a união entre... Você não vai falar, você não vai citar os números assim, igual você está citando, né? Juanzinho está citando. Acho que é só o... não vai citar. Você vai fazer a representação. Qual é a união de A, dessa representação do A e do B? Se a união inclui todo mundo, certo? Então, ó, vai ser isso. Não, Joana, vai ser como o Lucas colocou em cima, tá? No máximo. Como eu sei que vocês estão aí, vocês não têm como desenhar, no caderno vocês podem desenhar como eu estou desenhando. Mas como vocês estão fazendo pelo chat, fica como o Lucas colocou, ok? Fica como o Lucas colocou. Então, vai ficar do 0 pintado, tá, gente? Até o 5, porque vai incluir todo mundo. Aí ele pede para você fazer o B. O B é a interseção. Quem é a interseção? Quem é que está tanto no conjunto A quanto no conjunto B? Do 1 pintado, né, gente? Porque ó, o 1 está pintado até o 3. Correto, galera? Então, aqui vai ser, ó, do 0 ao 5, fechado, tudo fechado. Aqui vai ser do 1 até o 3, fechado também. Quem vai ser o A menos o B? Quem vai ser o A menos o B? Quem dá mais? Quem vai ser o A menos o B? Olha só, gente, continua. Espera aí rapidinho. É... Alguém colocou certo aí. O Lucas, de novo, colocou o letra C, vai ficar fechado em 0,
e aberto em 1, porque é até o 1, mas não inclui o 1. E a D, gente? Vou. Vai ser aberto em 3 e fechado em 5. Muito bem, Lucas. Então, a letra C vai ficar fechado em 0 e aberto em 1. E a letra D vai ficar aberto em 3 e fechado em 5, não é isso? Muito bem. Vamos para a próxima. Isso. E intervalo cai um pouco mais. Pode cair mais solto, tá? Na prova. Mais do que conjuntos, tá? Quando eu falei de conjunto, como eu disse, vai cair mais incluso em alguma questão, e aí você tem que ter esse conhecimento. Mas no caso de intervalo, pode cair solto, ok? Vamos lá. Ó, seja os conjuntos A, X pertence aos reais, tal que X é menor do que 1 e é maior do que 1 e menor do que 5, ok? E o B é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 6, ok? Então tem que representar. Gente, ó, não adianta, tem que pegar e desenhar, tá? Pega a canetinha e o caderno e faz o desenho, porque senão vai ficar confuso mesmo. Galera que tá com um pouquinho mais de dificuldade, desenha. Coloca aí quem é o A. Aí você vai colocar, ó, representa, vai ficar, ó, do 1 até o 5. E aberto. Os dois estão abertos. Ok? Quem é B? O B vai ser do 2 até o 6. E os dois estão fechados. Ok? Aí ele quer saber a interseção. Entendeu? Então, o que, que tem é, nos dois em comum? Ok? Qual é a resposta certa? Então, na questão, ó, o 2 ele está fechado, então é por causa do B, né? Que ele é fechado, então o 2 faz parte, e vai até o 5 que é o aberto, ok? Por causa de A. Então, a alternativa certa é a letra E. Ok, galera? Alguém tem dúvida?
Ó, vocês vão fazer isso daqui, ó. Vocês fariam isso daqui, ó. Fechado. O que é comum, ó? E aberto. Quase que eu pintei aqui, né? Mas vou melhorar aqui. Ok? E aí, ó, ficaria A interseção B. Ok? Por isso, ó, fechado e aberto. Vocês estão aí, galera? Sumiram? Só Ruinzinho deixou uma resposta, evaporou todo mundo. Cadê vocês? Ah, não. Ah, não. O meu chat que não estava rolando, galera. Acredita? Me perdoa, galera. Meu chat não estava rodando. Agora que eu vi aqui, atualizou. Eu estava travada? Isso. Joana, fechado usa-se maior ou igual ou menor ou igual. E aberto usa-se maior ou menor. Beleza? Compreenderam aqui? Alguém tem dúvida? Olha só, a gente vai. Tem mais exercício aqui no slide, tá? Aí vocês vão fazer e na próxima aula a gente corrige, tá bom? Ah, e Juan, e me perdoa, eu não peguei o livro, não, nem procurei, de verdade, me perdoa. Eu não procurei na internet ainda para ver se eu consigo em PDF, entendeu? Eu vou pegar, tá? Para eu dar uma olhada e até, quem sabe, usar algumas questões, tá bom? Mas eu não peguei ainda, me perdoa. Não tive, tá corrido. Mas eu vou conseguir dar uma olhada. Tá bom, depois qualquer coisa, então você me manda, tá bom? Então, galera, a gente tem mais algumas questões, tá? Para cá para baixo. Algumas estão com algum errinho de digitação. Aí eu vou tentar ajustar aqui, eu vou inclusive apagar os slides. Antes de mandar para a Pri, eu vou já apagar os slides aqui que estavam errados lá em cima. E vou também tentar arrumar alguns que eu estou vendo que tem erro. Por exemplo, ó, na questão 3 tem um errozinho aqui. E, e é isso. Aí, se vocês perceberem mais alguma coisa, se puderem me avisar, eu agradeço. Tá bom? E perdoa qualquer erro aí. Vou tentar mandar esse rasurado para vocês, para a Pri, e vou também mandar para ela. Mas aí, esse rasurado, ele vai com esses erros de digitação. O outro eu já vou mandar tudo certinho, sem erro. Tá bom? Mas esse eu não tenho mais como mexer. Tá bom? Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui mais uma aula. Coloca lá no grupo o que vocês acharam da aula.
importante para a gente continuar com as aulas, tá? O link para vocês da aula gravada, tá? Caso vocês queiram ver de novo, tá bom? E é isso. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, galera. Fiquem com Deus. Ótima. Muito obrigada pela aula, tá bom? Foi maravilhosa. Comentem lá, por favor. Participem, chame os amigos. Tchau.